Olá, amigas e amigos. É um prazer revê-los virtualmente para que nós possamos prosseguir o nosso programa de atualização virtual do nosso curso de Direito Constitucional, 13ª edição da Atlas, edição 2022. Hoje, relativamente ao mês de agosto do ano de 2023. Como sempre fazemos no começo dos nossos encontros, quero inicialmente fixar o nosso roteiro de aula, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Esse mês, iremos juntos observar 3 acordos oriundos do Supremo Tribunal Federal, que impactaram de modo direto, de modo frontal, a disciplina Direito Constitucional, desde o informativo 1102 até o informativo 1104, que são esses que agora lhes apresentarei. Primeiro, retrocesso social, ação direta de inconstitucionalidade 7013 do DF, nesse caso, informativo 1102. O segundo é informação estatal, a DPF 872, também DF, nesse caso, informativo 1103. E no informativo 1104, o último caso, regime precatório, a DPF 524 do DF. Inicie, então, a nossa investigação com a assertiva A, retrocesso social, ação direta de inconstitucionalidade 7013 do DF, informativo 1102. Ele é pertinente a um tema que nós abordamos em nosso curso, alusivo à interpretação constitucional, de um modo mais especial, princípios de hermenêutica constitucional. Na verdade, a discussão é sobre a supressão de indicadores de feminicídio e letalidade policial no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. E a discussão girava em torno da possibilidade dos índices serem, de certo modo, diminuídos ou até suprimidos do Plano Nacional de Defesa Social, especialmente Segurança Pública. Aqui quero advertir 2 aspectos importantes, não só pertinentes à interpretação constitucional, mas também posso afirmar alusivos ao controle de constitucionalidade, em especial a interface entre a ação direta de constitucionalidade e a DPF. Quero dividir a minha análise desse acordo em 2 aspectos, o aspecto formal e o aspecto material. Primeiro, em relação ao aspecto formal, é uma ação direta de inconstitucionalidade contra decreto, recebida, portanto, como ADO. É bom lembrar que é possível até que nós tenhamos ação direta de inconstitucionalidade propostas quanto decretos, reconhecidos como atos normativos. No entanto, se impõem 3 características dessa norma jurídica para que ela possa ser vista nos termos de nossa Constituição como ato normativo. Deve ser autônoma, deve ser genérica, deve ser abstrata. Deve ser autônoma, quer dizer, não dependa de outra norma para se aplicar a casos concretos. Deve ser genérica, quer dizer, se aplique a todas as pessoas. Deve ser abstrata, quer dizer, se aplique a todos os casos. Para que nós tenhamos uma ação direta de inconstitucionalidade, mesmo por omissão, depois falarei acerca disso, admitida contra decreto, podemos então concluir que o STF entendeu que essa norma jurídica ostenta essas qualidades. É autônoma, é genérica e é abstrata. Uma outra consideração interessante é que o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, recebeu a DI como ADO, ação direta de inconstitucionalidade, como ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E, nesse caso, ratificou a posição que já tinha tomado desde a DPF 72. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a DPF 72, reconheceu que ações diretas são fungíveis entre si e que seria admissível receber uma no lugar da outra. Isso é mais comum quando se discute ADI e a DPF. Então, por exemplo, foi proposta uma ADI contra a lei ou ato normativo municipal. Não cabe ADI contra a lei ou ato normativo municipal, mas cabe a DPF. Ao invés de extinguir o processo sem resolução de mérito, o STF já admitia a conversão da ADI e a DPF, tramitação da questão como se fosse no início uma DPF. Ou teria havido o contrário, propositura de uma DPF para discussão, por exemplo, de lei ou ato normativo estadual. Não cabe a DPF para discussão de lei ou ato normativo estadual pós-constitucional, mas caberia a ADI, que faria o Supremo Tribunal Federal, converteria a DPF em ADI, tramitaria a questão como se fosse no início uma ADI. É bom lembrar, não há prejuízo às partes, até porque aqui não há que se falar de partes, porque o processo seria processo objetivo, tanto na ADI como na ADPF. A única consequência prática seria a transmutação das leis. A ADI, a Lei 9868, a DPF, a Lei 9882, que os ritos são similares, inclusive, ambas do ano de 99. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal anda na mesma linha, mas aqui admite conversão de ADI em ADO. Ou seja, entendia que, em parte, não havia uma ação inconstitucional e sim uma omissão inconstitucional. Nesse caso, converteu uma ação que discute um vício por ação numa ação que discute um vício por omissão. Isso é possível. Até leva em consideração princípios processuais do processo objetivo, inclusive.
Portanto, é um caso de uma ação direta proposta contra o decreto, por se entender que ele seria autônomo, genérico e abstrato, e de conversão de uma ação em outra, como inclusive o STF já tem feito desde a DPF 72, pela conversão da ADI em ADPF. Aqui se deu conversão de ADI em ADO. São 3 ações diretas de controle de constitucionalidade abstrato, via de ação direta, principal no Brasil, portanto. Sob a perspectiva material em relação a esse acordo, me parece interessante consignarmos 2 considerações. Uma eu já falei, outra quero falar agora. Primeiro, já havia falado, quando citei o acordo, nele a menção ao princípio da vedação do retrocesso social, ou da proibição do chamado efeito cliquet. Efeito cliquet quer dizer um termo do alpinismo, quer dizer sempre subir, nunca retroceder, nunca voltar. A vedação do retrocesso social, ou vedação do efeito cliquet. Eu já havia considerado em outras transmissões nossas, nesse mesmo programa de atualização do nosso livro, Direito Constitucional, que esse princípio nasceu numa discussão no Supremo Tribunal Federal, no Brasil pelo menos, em relação à matéria sucessória para união estável. O Supremo Tribunal Federal já havia estendido a aplicação do princípio também para a matéria ambiental. Em várias ocasiões, recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem feito menção a possível retrocesso socioambiental. Portanto, trazendo a questão da perspectiva do direito privado para a perspectiva do direito público. Nesse acordo, volta a se falar isso, retrocesso social. Um dos motivos pelos quais o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, reconheceu a inconstitucionalidade da norma impugnada até a promissão, era um retrocesso social e a vedação que se impõe em relação a isso. Então, mais uma vez, o STF faz uso desse princípio, retrocesso social ou proibição do efeito cliquet. Aqui também é interessante lembrar que o STF fez menção a outro princípio, que é a proibição da proteção deficiente. Nós abordamos em nosso livro, o Direito Constitucional, na parte pertinente à interpretação constitucional, de modo mais específico, no princípio da proporcionalidade. Lá verificamos que proporcionalidade é um princípio de origem germânica, que nasceu no direito administrativo, depois estendeu para o direito constitucional, composto por 3 vetores: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Também de lá consignamos que essa aferição é cumulativa, não é alternativa. Não basta a satisfação de um vetor, tem que haver a satisfação dos 3 ao mesmo tempo, para que se possa afirmar a satisfação desse princípio. Também lá dissemos que esse princípio sempre envolve a aferição de meios e de fins, a escolha de meios, a busca de fins. Mas é importante ficar claro que nesse princípio nós temos um vetor chamado necessidade, que isso tanto é a proibição da insuficiência, como também a proteção do excesso. Não só não se pode permitir que o meio venha a ser excessivo para o fim buscado, mas também, igualmente, não se pode permitir que o meio venha a ser insuficiente para o fim buscado. E aqui o que o STF afirma é proibição da proteção deficiente. Inclusive, esse princípio, quando aplicado à seara penal, lá tem outro colorido, como contraposição, inclusive, ao garantismo penal. Mas aqui, na verdade, é uma aferição de violação do princípio da proporcionalidade, porque o meio seria insuficiente para a busca do fim visado, que, em última instância, importa em violação do princípio da proporcionalidade. E, por assim ser, também gera um caso de inconstitucionalidade material. O Supremo Tribunal Federal há muito tempo tem entendido que é possível reconhecer vícios materiais por vulneração de princípios, especialmente de proporcionalidade. E aqui não foi diferente. Foi um caso, então, no qual o Supremo Tribunal Federal, inclusive, reconheceu a inconstitucionalidade dessa norma impugnada por conta da Constituição Federal, artigo 3º, incisos 1º, 3º e 4º, 5º caput e 144. Faço alusão, então, como norma impugnada, ao Decreto Federal 9630/18, primeira hipótese, e aí sim o retrocesso que se tem em relação ao Decreto Federal 10822 do ano 2021. Em relação ao informativo 1103, vejam só, trouxemos um outro acordo, agora alusivo à informação estatal. Faço alusão à DPF 872, informativo, reitero, 1103. Essa questão envolve direito constitucional e também direito administrativo. Portanto, nosso livro é visto na parte de princípios do direito administrativo em nossa Constituição, especialmente o princípio da publicidade dos atos administrativos. Nesse acordo, até quero ler a tese que ele fixa, abre aspas: o ato de qualquer dos poderes públicos restritivo da publicidade deve ser motivado, objetiva, específica e formalmente, sendo nulos os atos públicos que imponham genericamente, sem fundamentação válida, específica, empecilhos a direito fundamental à informação. Também aqui quero dividir a minha abordagem em 2 aspectos, o aspecto formal e o aspecto material. O primeiro aspecto formal interessante é um caso de DPF proposta contra o ofício, o que, na verdade, ratifica algo que nós já falamos em outros momentos. O Supremo Tribunal Federal tem ampliado, sob maneira, o cabimento
de uma ADPF. E até hoje recebido a seguinte crítica: o Supremo Tribunal Federal, em termos de controle de constitucionalidade, tem manifestado um desequilíbrio entre as vias, a via de ação direta e a via de exceção. O acesso a mais alta corte do país pela via de exceção, digo, controle concreto, incidental, é muito difícil, até porque uma série de institutos de filtragem recursal, por exemplo, pré-questionamento de matéria constitucional, repercussão geral. Agora, o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via da ação direta, controle abstrato principal, é facilitado pela amplitude que o STF deu hoje à DPF. E esse caso revela claramente isso. É uma DPF contra ofício, que é um ato administrativo de comunicação oficial. Nesse caso, me reporto ao ofício 10/2021 CNS GAD DLOG PF, oriundo da Polícia Federal, que estabeleceu que todos os processos do CIPF são cadastrados com nível de acesso restrito. Portanto, é um caso de DPF contra ofício, que até então era algo inédito. Nós já tínhamos encontrado a DPF contra decretos, o que pode ser visto até porque é uma ação subsidiária, mas também decretos contra políticas públicas, atos que sequer formalizados eram, decretos contra DPFs contra sentenças. O primeiro caso do DPF contra ofício, sem dúvida, é essa. E aqui o aspecto material interessante, não só o princípio da informação ao dado público, mas também da publicidade. É bom lembrar, o acesso aos dados públicos deve ser amplo e restrito. E a restrição à publicidade só cabe em questões que afetem segurança do Estado e sociedade, devidamente fundamentados. Na verdade, aqui se toca nesse aspecto. O ato praticado pelo poder público deve ser um ato transparente, que permita controle social acerca de sua validade. Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal é muito claro nesse sentido. Qualquer ato do poder público que toque informação de relevância pública, em relação ao qual não se discuta a segurança do Estado ou sociedade, até porque, se fosse o caso, nessa hipótese, haveria restrição constitucionalmente aceita em relação a essa publicidade, deve ser motivado de forma objetiva, específica e formal. Inclusive, não se aceita que se imponha de modo genérico qualquer fundamentação, sem que venha a ser válida, específica para aquele caso concreto. É bom lembrar que todo ato administrativo deve ser motivado, mas os atos administrativos devem ser motivados quando houver obrigação de motivação, seja obrigação constitucional, seja obrigação legal. A questão aqui não é quando o ato deve ser motivado, mas como o ato deve ser motivado. Não se discute aqui em que situações o ato deveria ser motivado. O ato deve ser motivado nas hipóteses em que a Constituição ou a legislação obrigar essa motivação. Inclusive, a Lei de Processo Administrativo da União, no artigo 50, traz uma série de hipóteses nas quais a motivação deve ser obrigatória, inclusive hipóteses nas quais eu poderia afirmar que a motivação hoje nem é mais uma exceção, e sim uma regra. Estão aberta, estão genérica, que seria a norma. Agora, fato é que aqui se discute como essa motivação se faz quando ela seria obrigatória. Não é a ocasião, e sim a modelagem. E nesse caso, o STF diz que deve ser uma motivação objetiva, específica e formal. E, ao contrário, o senso proíbe motivações genéricas, abertas, sem que toque de modo específico no âmago do ato administrativo a ser para o campo social publicizado. Acordo importante discute princípios da administração pública, importados, inclusive, para a nossa Constituição. No informativo 1104, há um acordo interessante também que discute matéria que o direito constitucional e o direito administrativo tem a ver com precatório, regime de precatório, a DPF 524 do DF, informativo 1104. Na verdade, discute a submissão das empresas estatais ao regime precatório. A pergunta é: bem pertencente à empresa estatal, empresa pública ou sociedade comunista mista, é um bem público ou não? E qual foi a posição que o STF deu em relação, por exemplo, à SCT? Depois estendeu ao metrô de São Paulo, depois estendeu à Infraero, agora estende ao metrô do DF. Qual é a solução que o STF tem dado a essa questão? Em primeiro lugar, bens que pertencem a empresas estatais não são bens públicos. Nós tratamos essa matéria na parte pertinente à União, Estados, DF, Municípios do nosso livro. Na parte pertinente, portanto, da Federação, da matéria em nosso livro é discutida. Lá se fala que os bens que pertencem a empresas estatais não são bens públicos, porque pelo Código Civil, artigo 98, são bens públicos, todos os bens que pertençam a pessoas jurídicas de direito público. Todos os demais, a quem quer que pertençam, são tratados como bens particulares. E é bom que se diga, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não são pessoas jurídicas de direito público, e sim pessoas jurídicas que pertencem ao direito privado. Então o bem não pode ser público, o bem é bem privado, mesmo que o objeto dessa empresa estatal venha a ser a prestação de serviço público, cujo objeto pode ser, inclusive, prestação de serviço disponível e, portanto, insuscetível de ser interrompido. Mas fato é que esse bem é bem particular, por imposição do Código Civil, artigo 98. No entanto, o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar um caso do ano de 2000, entendeu que em relação a empresas Correios e Telégrafos haveria impenhorabilidade dos seus bens. Naquela ocasião, eu lembro que muitos autores citaram que o Supremo Tribunal Federal havia entendido que bens da ST seriam bens públicos, que nunca foi dito, e nem seria possível ser dito, até porque o Código Civil impede essa conclusão. Na verdade, o que se disse naquele momento, e agora o STF cai no mesmo sentido, seria o seguinte: no caso da ST, a norma legal que autorizou a criação dela, aliás, de norma pré-constitucional, que essa Constituição recepcionou, teria estendido à empresa Correios e Telégrafos prerrogativas da Fazenda Pública Federal, dentre as quais a impenhorabilidade de seus bens. Então, dizia o Supremo Tribunal Federal, a ECT teria bens particulares, porém impenhoráveis. Era a primeira empresa estatal fora da hipótese de penhora, mas submetida a precatório. Se, na verdade, não havia penhora, haveria precatório. Submissão da ECT ao regime precatório, portanto. E a solução foi essa. Na verdade, o bem seria particular, porém impenhorável. Embora muito longínqua essa analogia que faria agora, é uma situação similar ao bem de família. Até porque no bem de família, pela Lei 8009/90, haveria o bem particular, porém por outro motivo impenhorável. Seria a mesma situação que, a princípio, o STF teria construído em relação a bens pertencentes à empresa Correios e Telégrafos. Muito bem, no ano de 2005, estendeu essa orientação, na época, ao metrô de São Paulo, mesmo sem que houvesse norma legal específica sobre ele acerca disso. Em 2008, estendeu essa orientação à Infraero. Em 2020, julgando a DPF 554, o STF estendeu essa no caso, orientação a todas as empresas estatais, satisfeitas 3 condições que o próprio STF impunha. Primeira, que houvesse prestação de serviço público essencial. Repare, não basta qualquer serviço público, mas serviço público essencial. Segundo, que ele fosse prestado em regime de monopólio, quer dizer, que não houvesse concorrência no mercado com as empresas privadas. E terceiro, que esse serviço público essencial, em regime de monopólio, não buscasse o interesse primário, imediato, a obtenção de lucro. Isso quer dizer que a empresa tivesse uma função social a ser cumprida e não fosse o objetivo dela direto, imediato, a obtenção de lucro. Qualquer empresa busca lucro. Até por isso ela é uma empresa. Mas que ela tivesse, além disso, uma função social a ser cumprida. Tomada a decisão na DPF 554. Nesse caso concreto, o STF aplica aquele entendimento. Esse caso envolve o metrô do DF. O STF disse, conforme havia entendido, na DPF 554, as empresas estatais que prestarem serviço público essencial e monopólio, tendo função social a ser cumprida, não ficam submetidas à possibilidade de penhora, e sim ficam sujeitos a precatório. Aqui se entendeu por esse caso. Ou seja, nesse caso, o metrô DF, nós temos uma empresa estatal que, na verdade, presta serviço público essencial de transporte coletivo de passageiros por modal metroviário, atua em monopólio, até porque na concorrência do mercado de consumo nessa situação, e busca a função social a ser cumprida. Nesse caso concreto, então, não se aplica a penhora, se aplica a precatório. Embora não faça parte do rigor técnico da Fazenda Pública, tem prerrogativa de processo próprio da Fazenda Pública, que é não responder com penhora o seu patrimônio, mas sim responder precatório. Ou seja, o que garante o pagamento de suas dívidas não é o seu patrimônio, não são os seus bens penhoráveis, mas sim seu orçamento. Ou seja, situações orçamentárias, através de precatório. Todo o regime precatório não se aplica a esse caso concreto. Enfim, amigas e amigos, me parece que durante o mês de agosto do ano de 2023, nós tivemos 3 acordos importantíssimos no Supremo Federal, dos informativos 1102 a 1104, que tocaram em temas afetos ao nosso curso, puderam impactar a atualização dele. Retrocesso social, especialmente a parte pertinente, a interpretação constitucional e princípios interpretativos, me referi à ADI 7013, informativo 112. Depois, informação estatal, especialmente na parte pertinente a princípios da administração pública, princípio de direito constitucional aplicáveis ao direito administrativo, a DPF 872, informativo 1103. Depois, regime precatório, especialmente na parte pertinente à federação e patrimônio das entidades estatais. União, especialmente, mas se fosse o caso, Estados, DF, municípios, até porque esse caso, a empresa que atua perante o DF e Brasília, nesse caso, o DPF 524, o DF, informativo 1104. Voltaremos no próximo mês, no mês de setembro, para que nós possamos discutir acordos, emendas, se for o caso, legislações que vierem a ser feitas, que impactem o direito constitucional e que possam ser importantes para a atualização plena do nosso livro, O Curso de Direito Constitucional, 13ª edição da editora Atlas GEM do ano de 2022. Muito obrigado, até a próxima, forte abraço, valeu!